tem dúvida de qual é o momento certo para cortar o parágrafo? Às vezes a gente acha que não tem muito mistério para escrever, né? A gente sai escrevendo, vai fazendo negócio da nossa cabeça, vai inventando. Só que tem sempre aqueles detalhezinhos que a gente pode ter um pouco mais de atenção para melhorar, para o texto ficar melhor para o nosso leitor, não é? E um desses detalhes é o parágrafo, que é uma coisa que nem todo mundo aprende na escola. Na verdade, é muito raro a gente aprender realmente a dividir um parágrafo, a saber quando termina um parágrafo, quando começa outro parágrafo na escola. E no texto narrativo, muitas vezes vai mesmo dar intuição na hora de cortar o parágrafo, mas não é 100% intuição, você também tem que seguir um pouco da lógica da coisa, da coesão, da coerência do seu texto. Então, para saber quando que você deve cortar um parágrafo, primeiramente você tem que saber o que é um parágrafo. Um parágrafo é uma unidade textual, que é um conjunto de frases, períodos, orações, é um conjunto de textos, né? E esses textos, eles têm uma coesão, eles têm um sentido ali, uma coisa que une esses parágrafos. Então, são realmente esses pequenos blocos. Mas não são blocos só para você fazer uma pausa enquanto você está lendo ou enquanto você está escrevendo. São blocos que têm um sentido aqui, um sentido aqui, um sentido aqui. Enfim, por mais que você não repare isso quando você está escrevendo, todo parágrafo tem uma ideia. Todo parágrafo tem um centro ali, alguma coisa que faz esse parágrafo ser esse parágrafo. Ele tem uma essência, ele tem uma identidade. E claro que você não precisa se preocupar em cada parágrafo que você escrever, identificar qual é a essência do seu parágrafo, qual é a identidade dele. Não, você não precisa disso. Mas você pode exercitar isso, essa identificação, porque isso vai te ajudar na hora da sua intuição ali de decidir se você vai cortar o parágrafo ou não. Experimenta pegar um livro que você tem aí do seu ladinho, que no meu caso aqui é o Ladrão de Raios, que eu separei pra gente fazer esse exercício. E vamos experimentar, ver se realmente tem uma ideia, e daí corta o parágrafo, você tem uma outra ideia e tal. Ó, eu fiz esse teste mais cedo com o Ladrão de Raios. Vocês vão ver mais ou menos como funciona. Olhe, eu não queria ser um meio-sangue. Essa é a clássica primeira frase de O Ladrão de Raios. Se você está lendo isso porque acha que pode ser meu conselho é o seguinte: feche este livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre seu nascimento e tente levar uma vida normal. Viu como fechou uma ideia? Ok, se você está lendo isso porque acha que pode ser feche o livro. É isso que o parágrafo quer dizer, que você tem que fechar o livro se você acha que você é um meio-sangue. Aí, no próximo parágrafo, ele vai explicar por que você tem que fechar o livro e acreditar em qualquer mentira que seu pai te contou. Ser um meio-sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Fechou. Parágrafo super curtinho de 2 linhas, mas ele já tem ali a ideia do porquê que ser um meio-sangue é perigoso. Ele vai fechando de acordo com a ideia. Um dos gêneros textuais mais fáceis para a gente entender a importância de cada parágrafo ter uma ideia central é o texto dissertativo argumentativo, que é aquele clássico texto do Enem, dos vestibulares, onde a gente aprende que tem a introdução, aí tem o desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos e a conclusão do seu texto dissertativo argumentativo. E aí, geralmente, você vai ter 2 ou 3 parágrafos em que cada parágrafo vai estar defendendo um argumento que defende o seu ponto de vista, um argumento para o seu ponto de vista ser o ponto de vista correto. E aí, dentro desse parágrafo, a primeira linha geralmente é a linha que vai sintetizar, que vai deixar claro para o seu leitor ou ali para a banca avaliadora o que você vai defender nesse parágrafo. Então você tem ali, ó, não sei o que, tal coisa é boa por causa disso, disso, disso. Aí você vai ao longo do parágrafo tecendo os porquês, realmente, os motivos ali, e explicando e dando mais detalhes dessa ideia inicial que você deu logo no primeiro período do seu parágrafo. E esse recurso de colocar essa grande ideia, ou seja, essa essência do parágrafo, no início do parágrafo, é uma coisa que você também pode usar no texto narrativo, embora isso seja uma técnica mais voltada para o texto dissertativo argumentativo. Principalmente quando você quer explicar alguma coisa nova para o seu leitor. Nossa, você está explicando ali como funciona um novo equipamento que o seu personagem descobriu. Aí ele vai falar, o equipamento funcionava da seguinte maneira. Aí você vai lá e tecendo, funciona assim, assim, tal. É uma maneira mais fácil para você e para o seu leitor, para vocês dois se localizarem ali na situação. Mas, no geral, no texto narrativo, esse parágrafo vai ser centrado em um bloco de ações ou um bloco de pensamentos. Como assim? Um bloco de ações. Levantei daqui, fui até a cozinha, peguei um copo d'água porque eu estava com muita sede, guardei a garrafa, fechei a geladeira, voltei para o meu quarto.
bloco de ações. A gente tem aqui um bloco de ações que faz sentido, porque eu ir até a geladeira faz sentido com eu pegar água, porque estava com sede. Então, tudo fechou. Aí agora eu vou ter uma nova ação que tem um novo sentido, que tem um novo motivo. E aí você vai realmente tecendo de acordo com os blocos. Esse bloco é importante, cada um tem o seu sentido. Então, em resumo, para você saber de verdade quando você tem que cortar um parágrafo ou não, você vai olhar para o seu parágrafo e falar: eu fechei a ideia, isso aqui tá fazendo sentido? A próxima coisa que eu vou dizer faz sentido com isso aqui? Ou é uma ideia nova que eu tô trazendo? Ou é uma ação nova que eu tô trazendo que não tem nada a ver? Então é só você ir mediando aí de acordo com o que você vai falar, com o que você já falou, e dividindo as suas ações, as suas frases, os seus períodos em pequenos grupinhos que são os seus parágrafos. E foi essa a dica de hoje. Até o próximo vídeo!